Fala galera, estamos começando mais um Dream Podcast para você que é novo, nova por aqui. Sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos iniciando mais um programa muito especial. Convidado hoje, um grande amigo, e veio compartilhar uma história de vida que eu acredito que vai, com certeza, agregar muito na vida de vocês. Hoje meu convidado é o Rodrigo, ele que está há 22 anos já trabalhando no mercado financeiro e tem uma história de vida inspiradora e que vai com certeza servir como lição de vida hoje para vocês nesse mundo workaholic que nós temos. Rodrigão, cara, obrigado por você aceitar o convite, além de abrir, né, muito da sua vida pessoal. Acredito que muitas pessoas não sabem da sua história, não só de sucesso, mas também de superação, né, cara? Com certeza. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado por dar essa oportunidade aí de falar um pouco, né, da minha vida, da minha carreira, do meu trabalho, né? E das dificuldades também, né? Que geralmente a gente não compartilha, É isso. né? É só os ouros, né? Exatamente. Períodos difíceis a gente fica off, né? Então vai ser bacana aí poder falar. Gente, antes de eu fazer a primeira pergunta para o Rodrigo, quero fazer um agradecimento muito especial para a Mr. Pet, uma empresa parceira nossa aqui do Dream Podcast. E para você que ama seu cachorrinho, seu pet, quer dar uma atenção especial, uma alimentação saudável e personalizada, fica a minha dica para vocês. A Mr. Pet, que é uma empresa aqui de Avaré. Então fica hoje a minha dica para vocês e um agradecimento muito especial a Mr. Pet. Rodrigão, 22 anos já no mercado financeiro e não tem como não perguntar, né? Como que tudo isso começou, né, cara? O porquê que você decidiu entrar no mercado financeiro, de onde que veio? Sua família já tinha pessoas trabalhando no mercado financeiro? Como é que foi isso daí? Na verdade, é curioso, tá? É até uma... Eu sempre gostei muito de futebol, né? Você vê que não tem nada a ver, mas vamos chegar lá. E sempre gostei muito de futebol, tal. E uma vez, eu não sei se você lembra do Dodô, que jogou no São Paulo. Hoje é comentarista, o Dodô. Sim, sim. Uma vez saiu uma entrevista dele na Placar, dizendo que se ele não fosse jogador, ele queria trabalhar de terno e gravata. E aquilo me marcou. Eu falei, pô, eu também, eu gosto disso, acho que ficaria legal. Arrumado, né, social, gravata, tal. E aí eu falei, pô, banco é assim. Acho que eu vou tentar banco. Aí, enfim, daí eu entrei na faculdade. E depois da faculdade que surgiu a primeira oportunidade de um estágio na época, né, no banco. E aí, mas o que me despertou lá atrás, a curiosidade foi isso. Uma coisa nada a ver, se você parar para pensar, não tem nada a ver. E eu ali, gostando de futebol, vi essa reportagem dele falando, se eu não trabalhasse, não jogasse bola, eu queria trabalhar bem vestido, de social e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Compensação hoje, eu não quero nem saber mais disso. Zero terno e gravata. Zero. Eu falei que é casamento e olhe lá. Caramba. Né? Peguei... Não trauma, né? Não é trauma. não posso dizer que é trauma, mas assim, é muito tempo, né? São muitos anos ali, todo engomadinho. Hoje, a gente vai ficando mais velho, vai ficando querendo mais conforto. Sim, acho, né? com certeza. Cara, e como que você começou? Você entrou no banco? Como que você começou a sua carreira no final das contas? Tá. Foi assim, eu fazia faculdade na FSP, né? Hoje UniFSP. Uhum. E surgiu uma oportunidade de estágio na época. ADM? ADM? Ah. ADM, fazia administração. E me ligaram na época, tinha começado a trabalhar na Varé Veículos ainda, na Volks ali, né? Sim. Onde é a Maré hoje. Rodrigo, tem uma oportunidade de uma entrevista e tal. Era o antigo banco Banespa ainda. Sério? 2003, faz tempo. 2003. Vim para uma entrevista e tal. Só que o Banespa já tinha sido vendido para o Santander. Só não tinha virado o nome ainda Santander. Demorou, teve um processo e tal. E eu fiz as entrevistas, passei e fui contratado, né, como estagiário. E aí eu ingressei ali na rua Pernambuco, do lado da Pernambucanas ali. Comecei como estagiário. Em 2 meses de estágio, já pintou uma oportunidade para ir para o Caixa,
ó, Rodrigo, você está fazendo um trabalho legal, tal, Que legal. nós vamos te contratar, vamos te efetivar. E o estágio era por 1 ano, né? Então, bem antes do período, até me surpreendi na época, né? Falei, nossa, que legal, né? E na minha cabeça, assim, é engraçado porque, assim, até hoje em dia você falar desse tipo de coisa é até surreal, mas, assim, o trabalho que eu fazia como estagiário na época, a maior parte dele era o operacional de arquivo físico, contratos. Então, você entrava numa sala gigante, que era um cofre desativado, na verdade, eu lembro muito bem disso. E eu tinha que ordenar os contratos por ordem alfabética, Não. por tipo de operação, sabe? Coisa bem atual hoje, né? Exatamente. Hoje você olha e fala, cara... E eu sempre tive uma facilidade, uma linha de raciocínio assim de... no começo eu vou pegando o jeito, depois eu meio que vou no automático, já sabendo o que eu vou fazer. Então eu fiz um trabalho super rápido. Um negócio que acho que o pessoal antes demorava muito para fazer. E o pessoal na época, nossa, você fez rápido, surpreendeu com isso. Uma coisa simples. Então vamos trabalhar no caixa. Aí eu falei, vamos, bora. Aí fui contratado para o caixa. Logo depois, teve o pessoal que era concursado do Banespa estava aposentando. Estava saindo, porque o Santander comprou, já estava, né? Naquela época, com 48 anos, 47 anos, eles estavam aposentando, cara. Nossa. Juro. Eu falo, hoje eu já estaria perto de aposentar, mas tô longe, né? Enfim, tô bem longe. E aí começou a ter muita oportunidade no banco. Foi aquela primeira renovação ali, né? O pessoal concursado saindo, tal. Isso já fazia 1 ano que eu estava no banco. Somado com o estágio, tá? E aí teve uma oportunidade para eu assumir o cargo era supervisor de caixa na época. Então, o que eu fazia? Eu controlava ali os caixas, eu que coordenava ali as operações do caixa e fazia caixa eletrônico. Recolhia envelope do dinheiro, que hoje em dia nem tem mais isso, né? A grande maioria dos bancos a própria máquina faz, né? Sim. Então, recolhia, conferia, abastecia o caixa eletrônico para, por exemplo, final de semana, para ter dinheiro à noite, né? Pro pessoal sacar. O próprio uso do dinheiro, né, cara? Exatamente. Até o uso do dinheiro hoje diminuiu muito, né? E até eu lembro que teve um carnaval naquela época, olha como é que você vê como são as coisas, que eu tive que ficar, entre aspas, de plantão. Eu fiquei aqui em Avaré, não fui viajar, e eu fiquei meio que de plantão, caso acabasse o dinheiro, eu tinha que correr lá. Surreal. São umas coisas surreais, assim. Hoje, nos dias de hoje, você fala, nossa, né? E aí eu fiquei no Santander por 4 anos. 4 anos no Santander. Fiquei até um pouquinho mais de 4. Saí em 2008 do Santander. Saí, fui para o Itaú. Que daí aí foi aonde eu fiz a maior parte da minha carreira, onde eu fui muito, muito mais feliz, assim, em termos de sucesso, vamos dizer assim, Sim. tá? Mas daí também tem as partes, né, que a gente brinca Sim. que não fala, né? Fui pro Itaú, em Botucatu, só que eu fui fazer uma função totalmente diferente. Eu fui para a área comercial. Quando eu te conheci aqui, você trabalhava no Itaú daqui, Isso. inclusive. E depois daqui, você foi para Botucatu, foi isso? Na verdade, o Botucatu foi antes. Ah, foi primeiro Foi Botucatu. o primeiro, Tá. primeira oportunidade minha no Itaú, primeiro contato meu com o Itaú foi lá. Ah, legal. Fiquei 1 ano lá. Eu era atendente, agente ali comercial, fazia abertura de contas, as coisas mais simples, né? E metas desde então sempre, o banco sempre trabalhou com muita meta, né? Desde então, meta, e eu comecei a me dar bem, vendendo produtos, vendendo seguro, né? As metas que o banco passava, tal. Depois eu vim para Avaré, fiquei em Avaré mais acho que uns 2 ou 3 anos na época, como assistente, daí eu já vim depois promovido, né? Como assistente de gerente. Em 2012, eu fui promovido para gerente de conta, só que daí eu fui lá para Itapeva. Aí que começou um pouco da história que eu vou falar lá na frente, que é o problema né, de depressão, enfim. Em 2012, lembro muito bem como foi. Foi um ano, eu era bem jovem na época, eu estava com 25, mais ou menos, tá? Acho que é isso. Queria ser promovido, tinha aquele sonho de virar gerente geral, tinha esse foco na minha cabeça que eu quero, eu vou ser e tal. E eu fui para Itapeva. E eu nunca tinha ido para Itapeva.
Nunca. Não conhecia a cidade. E é teoricamente longe de Avaré, né? E minha família é toda daqui. Então eu comecei a ter problemas de falar, pô, tô num lugar diferente, sozinho, longe de todo mundo, tal, né? E eu cheguei lá, acho que nas 2 primeiras semanas eu já estava desesperado para voltar. Falei, meu, tem como voltar? Me despromove, volta eu pro cargo. Não tem jeito, não tem jeito. Você foi promovido, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Então, e aí eu fui. Aí ali começou acho que foi o start de dois caminhos que eu percorri junto, depois que eu fui perceber que os dois, um atrapalhou o outro, mas depois de muito tempo. Eu comecei a me destacar, porque eu ficava sozinho, família toda aqui, hoje minha esposa, minha namorada, na época, daqui, meus pais aqui, e detalhe, meu pai estava doente, com problema no rim, por causa da diabetes e tal, então isso também pegou um pouco, sabe, eu ficar longe dele na época. E eu era muito próximo com meu pai, muito. Enfim, fui pra lá, como eu ficava sozinho, não tinha o que fazer, eu chegava cedo, saía tarde. E trabalhava. Então, assim, eu comecei a fazer um trabalho muito bom. Né? Eu fui para o Uniclass que tem no Itaú. Foi a primeira... Quando o banco estava começando com o Uniclass, eu fui para Itapeva e montei a carteira lá. E nós fizemos um trabalho bacana pra caramba lá, sabe, na agência, assim. Resultado bom e tal. Um pouquinho antes de dar 1 ano que eu estava lá, eu contei a minha história para um regional. Falei, ó, preciso voltar, tal. Ele falou, eu vou ver o que eu consigo fazer para te ajudar. Só que nesse tempo, o que ele estava fazendo para me ajudar, porque ele viu que eu tinha um potencial, que eu estava indo bem, não era me ajudar a voltar para casa. Ele estava já preparando uma promoção para mim para gerente geral, que foi quando eu fui promovido. E eu nem desconfiava. Enfim, para encurtar um pouco a história. Final de 2013, eu fui promovido para gerente geral. Em Capão Bonito. Um pouco mais para lá ainda, né? Mais longe. Uma outra cidade também que eu não conhecia, enfim. E aí, um detalhe só que eu falo que eu fui por 2 caminhos. Em 2012, quando eu estava lá e comecei a ter essa ascensão profissional, eu comecei a ter problema de me sentir muito sozinho, de querer voltar, sabe? De dar uma surtada, sabe? Assim, no sentido de chegar de madrugada, pegar o carro e ir embora, sabe assim? Caramba. Assim, de umas coisas assim que, preciso ir embora daqui, vou largar tudo, vou embora. Porque estava difícil, né? Eu não tinha maturidade, talvez, na época, para isso. Mas não sei se isso é padrão ainda no sistema do banco, mas quando você começa a receber as promoções, eles não mantêm a pessoa na mesma unidade, né? Não. Muito difícil. Acontece, mas é bem difícil. E, geralmente você é promovido para outro lugar. Para outra cidade, né? Você não imaginava que isso ia acontecer com você quando você começasse a crescer, cara? Então, eu até imaginava, mas sabe aquela coisa, acho que até um complexo de inferioridade? Falar assim, será? É mesmo? Será que eu vou conseguir? Eu queria muito, mas falar, será que eu tenho competência? Sabe aquela coisa assim que você fica meio... Que você duvida de você mesmo, sabe? Então, assim, eu até imaginava, só que teve um detalhe também, né, nessa conversa. Lá naquela época... Já estava para abrir a agência de Avaré, a outra da Rua Pernambuco, que depois veio a fechar. Então tinha um certo namoro meu para vir para cá. Porque eu falava, vou fazer um trabalho legal, vou mostrar o resultado. A hora que abrir a Avaré, o Rodrigo é de lá, vamos levar o Rodrigo para lá. E no fim não foi isso que aconteceu. Eu fui promovido antes para outro lugar, para Capão Bonito. Fui para Capão Bonito, vou resumir a história, fiquei 1 ano lá. Era uma agência bem difícil, que estava recém-inaugurada. A gente começou a entregar um resultado lá legal, tudo, mas foi bem, bem complicado porque eu fiquei mais longe ainda, né? E até que daí, acho que no final de 2013, pintou uma oportunidade de eu vir para Piraju, aqui do lado. Piraju tá em casa, né? Mas quando abre uma agência, assim, só para... Tá. Eu acho que não sei se todo mundo sabe isso. Mas como que funciona, assim, você está falando assim, em relação a entregar resultado? Tá. O que é entregar resultado para um banco? É assim. Na verdade, tudo se resume, no final das contas, a lucro. Entregar se a agência se paga, se dá lucro ou não. Tudo isso. Só que ele tem um período de maturidade, né? Então, por exemplo, uma agência nova, sabe-se que, pelo menos por 2 anos, ela vai ficar no negativo, ela vai se pagar ainda, né?
E para ela se pagar, você tem que bater algumas metas. Então, geralmente numa agência nova, a principal meta é a abertura de conta. Você tem que ganhar mercado naquela cidade que não tem, né? Então, a meta de abertura de conta é bem agressiva. E através das contas, depois você vai fazendo outros negócios, né? Aí o cliente demanda um crédito, demanda um cartão, né? Um investimento e tal. E aí começa engatinhando, vai pegando o corpo e depois ela fica mais forte, né? Mais parruda, vamos dizer assim, né? E isso era o grande objetivo do banco naquela época nessa unidade. Em todas, na verdade, né? E era uma praça muito difícil. Muito difícil. É uma praça bem difícil. Mas a gente conseguiu. Você tá falando de Capão Redondo. Capão Bonito. Capão Bonito. Capão Bonito. A gente conseguiu fazer um trabalho legal, abrir conta, tal. Só que nisso também o banco já não era mais conta. Ele já começou a colocar outros produtos no meio, que você tinha que bater meta, tal, aquela coisa toda. E como que um banco, assim, ele consegue... É só pela localização? Como que eles faziam essa captação, assim, cara, de cliente? De cliente, na verdade, assim, vai lá, Rodrigão, você que gasta a sola de sapato aí, vai visitar todo mundo, faz contato com o prefeito, faz contato com as autoridades locais. A responsabilidade, na verdade, era bem para a equipe. Caramba. Eles fazem uma pesquisa de mercado, tá, para abrir a unidade. Só que na época lá, Capão Bonito era o pior IDH do estado de São Paulo. Índice de Desenvolvimento Humano do estado de São Paulo era o pior. Era o pior. Uma praça bem complexa na época, né? Hoje eu não sei como tá? Não. Tô falando de mais de 10 anos atrás, bem mais. E então tinha uma dificuldade muito grande, sabe? De abertura de conta dentro do público que o banco queria, enfim, tá? Mas a gente foi conseguindo, aos trancos e barrancos, fazendo parcerias, em contato com a prefeitura, esse tipo de coisa, tentando pegar a folha da prefeitura e tal. Esse é um outro detalhe. Existe um modelo de licitação, né? Que os bancos entram para pegar a folha da prefeitura, ou, por exemplo, a folha de vamos supor, aqui em Avaré tem a fábrica da Ford, por exemplo, tá? Aí entra uma licitação dos bancos para quem vai comprar essa folha de pagamento, tá? Aí vem todas as contas e tal. E o banco não teve esse incentivo na época lá. Putz. Não teve, ele não entrou. Ele simplesmente não entrou em nenhuma licitação na época. A agência, quando eu assumi, tinha 10 meses. A primeira gerente que estava lá sofreu pra caramba, não entregou o resultado nem um mês. Enfim. A gente começou a entregar aos trancos e barrancos. Nada espetacular, mas pelo menos ali o básico a gente estava fazendo, entregando. E aí o meu pai, com aquela situação que eu falei, que ele estava doente e tal, e eu querendo voltar para mais próximo de casa, enfim. No final de 2013, teve uma oportunidade de vir para Piraju, como gerente geral ainda. E aí eu fiquei até o final, né, como gerente geral. E aí, Bruno, foi um negócio muito bacana, porque assim, eu conhecia Piraju, né? Mas assim, não conhecia. A gente conhece de passagem e tal. E eu fiquei 5 anos lá, tá? 5 anos em Piraju, e foi o lugar que eu falo assim que eu fui mais feliz profissionalmente. Por quê? O que aconteceu lá? Porque foi assim, ó. O que eu optei na época? Eu falei, bom, eu tô próximo de Avaré, 60 quilômetros, meia hora, 40 minutos eu tô em casa. Eu vou pegar uma casa aqui, durmo aqui, durmo lá, né, e tal. Fica aquela coisa bem mais tranquila. E nós fomos formando uma equipe lá, as coisas foram acontecendo, uma equipe muito bacana, sabe, dos funcionários da agência. Que foi dando liga, sabe? Foi assim... A química, né? A química, exato. Foi uma química muito legal. E depois, quando as pessoas iam saindo, iam sendo promovidas, ou transferidas e tal, as pessoas que estavam entrando também estavam na mesma química. Foi um período muito abençoado. Eu posso dizer que foi um período muito abençoado. E a gente fez um trabalho espetacular em Piraju. Espetacular. Piraju também era uma agência que vinha num patinho feio, vamos dizer assim, da regional de Bauru. E a gente mudou esse patamar. Mudou o patamar, começou a entregar um resultado muito bom, tal, destacar, né? E a equipe leve, sabe aquela coisa leve? Dificilmente do que você vê hoje em dia, ou que você via, né, nos bancos, né? Porque eu sempre tive uma metodologia que era assim, ó. Nós vamos trabalhar muito. Falava para a equipe, nós vamos trabalhar muito. Se chegar no final do mês não deu, paciência, é da vida.
É do negócio. Mas a gente não pode chegar no final do mês e falar, pô, não fiz nada também, sabe? Acabou. Tipo, né? Não, se martirizar. Se martirizar. E aí o pessoal comprou isso comigo. Falou, pô, legal, né? Então todo mundo trabalhava leve. Tirou aquele peso, né, cara? Tirou o peso. Porque é um ambiente pesado, né? Sim. Você sabe que se você não... Resumindo é assim, banco é assim. Se você não bater a meta, um mês, passa, 2, daqui a pouco você tá indo embora pra rua. Vai te mandar embora. Caramba, É assim. poucas ideias. Poucas ideias. Exatamente. É assim, meu, é resultado. É preto no branco. Tem, tá escrito, colocou no caderno, escreveu, não leu, pau comeu, como dizia mesmo. Ô, Rodrigão, cara, Piraju, aquele conto de fadas, né, cara? Tava tudo lindo. E até que... Até que... Lembra que eu falei lá atrás da agência de Avaré? Sim, Da Rua Pernambuco e tal, Sim. enfim. Ela já tinha inaugurado. Até que, em 2018, Rodrigo, vamos para Avaré? Vamos voltar para casa? olha só. Falei, pô, É agora. é agora que eu vou para minha cidade, para minha casa, parar de ficar na estrada e tal, depois de tanto tempo, nossa, tal. Ah, detalhe, em 2015, antes de tudo isso acontecer, meu pai acabou falecendo. Putz. Acabou falecendo, estava em Pirajô. Problema de renal por conta da diabetes, enfim, né? Foi um baque muito grande para mim. E aí, eu tinha esquecido dessa parte. Quando isso aconteceu, já vinha uma junção de coisas. Aí foi meu primeiro tratamento por questões de depressão, tal. Fui na médica, entrei com medicação na época, tal. Fiz um acompanhamento com psicólogo e tal. Só que o ser humano, a maioria das vezes, que não aceita, depois eu fui largando e deixei. Não fiz mais o tratamento. Ah, tô melhor. Né? Tô melhor, tá tudo bem e tal. Então eu fiz esse parênteses que depois eu vou, né? Aí em 2018 vim pra Avaré. Aí achei que ia ser a melhor coisa da minha vida. De certa forma, profissionalmente, até que eu consegui, aos trancos e barrancos, fazer um trabalho muito bom. Mas foi difícil para mim, Avaré. Foi difícil por conta de... Era uma agência pequena e tem agência maior, que está aqui há, sei lá, 60 anos. Vai. Só isso. E a agência maior com muito mais clientes, muito mais demanda, muito mais funcionário. Então, quem que tinha que sempre apagar o incêndio da agência grande? Eu. Rodrigo, preciso que o funcionário vá lá para outra agência. Rodrigo, você vai ter que... Então, o que aconteceu, Bruno? Eu comecei a ficar muito sozinho na agência, no comercial. Tinha lá o pessoal do operacional no caixa e tal, mas no comercial era eu. Comecei a ficar sozinho, troca de funcionário, sabe? Assim, uma coisa muito constante, não parava ninguém ali, porque entrava uma pessoa boa comigo, tirava para mandar para outra agência, sabe? Ficava 2 meses comigo, tirava, mandar para outra agência. Aí eu começava com uma pessoa nova de novo. Uma pessoa, às vezes, recém-contratada, que o banco contratava e tal, enfim. E aí, o que aconteceu? Em 2019, minha filha nasceu. Foi um ano que eu estava muito bem. O banco tinha um programa, tem até hoje, mas deve ter mudado o nome, os critérios, que você, dentro do seu porte de agência, você ganhava uma viagem internacional se você ficasse elegível entre os 5 primeiros. Olha só. Dentro do seu porte. E a viagem era para Israel. E aí começou as parciais do ano de 2019, isso. As parciais do ano, eu elegível em todos os meses, brigando. Falei, pô, terceiro, quarto, sempre ali. Acho que esse negócio vai andar, acho que eu vou ganhar a viagem. E é o sonho, né? Porque é o ápice da carreira do gerente dentro do banco, você ganhar essa viagem. Chamava Agir Internacional, que a gente falava. Bom, nesse ano, de 2019... Meu regional, da época, trocou 6 vezes o meu braço direito ali da área comercial. Então, assim, cada 2 meses estava trocando gente. Sabe? Começa... Você vai sentindo que vai... Sabe? Tipo, vai te podando de uma certa forma. Enfim. 2019, daí em setembro, minha filha nasceu. Saí de licença paternidade, férias, emendei. Quando eu volto... Outra porrada. A funcionária que estava comigo já tinha sido promovida para Ourinhos, foi embora. E tinha uma pessoa lá apagando incêndio. Falei, caramba. Voltei em outubro, né? Falei, agora ferrou. Reta final. Como é que eu vou fazer? Né? Ó, tô disputando a viagem lá, ganhando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, não. Ó, nós vamos contratar uma pessoa nova e você treina ela aí, do zero.
Falei, cara, que é Esquece isso? a viagem. E eu, Em resumo, né? em resumo, Esquece a viagem. esquece a viagem. E eu não percebi o quanto eu tava já com isso aqui já assim, sabe? Sobrecarregado. Sobrecarregado. Não percebi, né? Até porque eu ficava sem almoçar. Ficava sem almoçar, literalmente, porque eu tinha uma hora de almoço, pelo menos ali que eu tinha de descanso. Eu não conseguia, porque o banco abre das 10 às 3, não fecha, eu sozinho, como é que eu ia fazer? Então, o que eu fazia? Pedia uma marmita, corria lá no fundo, comia, 15 minutinhos, 10 minutinhos, voltava para atender. Aí chegava, fechava a agência, um monte de coisa para você fazer do atendimento, principalmente abertura de conta. Você tem que processar a conta, mandar para aprovação, não é, né? Ou seja, enfim, né? E o pessoal achando que é das 10 às 3 de boa, né? Essa conversa das 10 às 3 rende bastante discussão, porque o pessoal acha que é, mas não é. Enfim, aí eu fui, falei, meu, eu tô perto de ganhar esse negócio, eu vou, sei lá, vou dar meu sangue aqui, vou tentar fazer. E nisso veio uma funcionária nova, em outubro, veio de outra instituição, zero conhecimento ali no sistema, em nada. Falei, caramba, eu disputando o negócio, precisando fazer. Enfim, fui, fiz o que deu, falei, seja que Deus quiser e vamos embora. Aí, beleza. Meio desencanadão e tal. Em fevereiro de 2020, um mês antes de estourar a pandemia, o banco soltou uma parcial de fechamento do programa. E aí? Eu estava dentro, na parcial. Falei, cara, ganhei a viagem. Vou para Israel. Era eu, minha esposa, né, uma acompanhante, tudo pago. E mais uma grana que o banco te dá para você gastar. Então, você não põe a mão no bolso. É um sonho. Além do que, na carreira, é um marco, né? É um marco. Saiu a parcial de fechamento. A agência de Avaré é elegível. O Rodrigão vai viajar. Pô, todo mundo feliz e tal. Aí marcou, acho que uma semana ou duas depois, o fechamento oficial. Tinha saído a parcial. Aí, Bruno, você imagina o seguinte... De janeiro a dezembro, você elegível. Sai a parcial, você elegível. Você fala, vou ganhar. Dia do fechamento, eu não ganhei. What? Como assim? Cara, ali pra mim, acho que ali caiu a minha ficha de tudo, sabe? Falei, como assim? Mesma reação que você teve. Como assim? Como que eu não ganhei? Meu, eu fiquei elegível o ano inteiro. O ano inteiro, em todas as parciais. Todas. A parcial de fechamento, elegível. Não saiu. Eu lá, na parcial de fechamento, elegível. E na hora você não ganha? Aí eu surtei, cara. Aí eu surtei, caramba. Liguei pra Deus e o mundo. Falei, peraí, como é que é assim? Não é assim, tal, pá. Fui fuçar. É isso que eu te perguntar, você achou a resposta? Então, ninguém sabia me responder, esse é o detalhe, tá? Você falava com o superintendente, diretor, que na hora de cobrar eles são lindos. Na hora de cobrar eles sabem tudo, eles são os donos do banco. Mas na hora que você aperta os caras, eles não sabem responder e ainda meio que, para de questionar que você tá se queimando. É mais ou menos assim, sabe? É mais ou menos nesse nível. Na hora de te cobrar, eles são um leão. Mas na hora que eles são cobrados, eles são, sabe? Um gatinho recém-nascido. Enfim, não sabiam explicar, tentavam explicar, me enrolavam, falavam um monte de coisa desconexa, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu tive a sorte de, durante esses anos meus de banco, eu conheci um cara de São Paulo, do centro empresarial do banco, não era de agência, que cuidava dessa parte. Esse Caramba. cara. Tá, eu conheci ele. Nossa, tá parecendo a série numa Netflix agora. Aqui. É uma série na Netflix, cara, a história. E eu conheci esse cara. E, enfim, né, o nome... Eu lembro o nome dele, mas não, enfim, ele não vai ver, mas não vou falar, enfim. Melhor não. E eu não tinha o contato dele. Mas eu tinha o nome, tudo, eu só tinha o e-mail. O telefone não. Eu falei, vou mandar um e-mail pra ele. Pá, mandei. Aí ele me ligou, conversou, tal, falou, Rodrigão, vou ver o que aconteceu, tal. Mas só que é o seguinte, aí ele pegou e falou... Quanto tempo você já estava nessa seara aí de buscar essa resposta, cara? Foi logo que eu tive a parcial, foi fevereiro, logo que estourou a pandemia. Eu comecei a fuçar com isso aí. Tá? E aí aquela doideira toda de pandemia, medo de morrer... Medo da minha filha morrer, que minha filha tinha 6 meses. Que daí foi um outro prato que eu tava equilibrando ali da minha vida, sabe? Trancado dentro de casa, ninguém sabia o que ia ser.
né? E detalhe também, quando estourou a pandemia, o banco foi lindo, maravilhoso, os primeiros 2 meses. Depois, empresas quebrando, todo mundo tendo dificuldade, empresário, né, vários setores ficaram fechados, né? E o banco querendo que você fizesse, emprestasse dinheiro na taxa dele, e o governo dando um crédito muito mais barato, e o banco não liberava, queria que você fizesse a taxa dele. Aquilo ali, o meu lado humano começou também a falar, porra, o que é isso aqui, cara? Isso aqui tá passando do limite, sabe? Isso aqui tá passando do limite. O cara tem aprovado um crédito que ele vai pagar, sei lá, 2% ao ano, e o banco quer que eu faça 1 a 4 ao mês. Tinha umas coisas assim, Né? E ali começou e tal. E nisso eu fuçando. Você estava trabalhando no home office? Home office. A agência ficou fechada há 7 meses. Foi uma loucura. E aí esse cara me falou assim, então, Rodrigão, sabe o que acontece? Precisa de validação de diretor. Eu falei, peraí, validação por quê? Não é uma regra? Tá dentro da regra, você tá eleito. Ranqueou, acabou. Não, porque tem uma série de coisas. Resumindo, eu percebi que tinha dedo de quem mandava. Tira esse, põe aquele. Sabe assim? Aí começou a fazer sentido. Eu falei, puta, não acredito. Porque durante esse ano, com essas trocas de funcionário, eu fui muito... comecei meio que bater nos caras. Me ajuda, cara, vocês só estão me prejudicando. Eu fui entender depois que era uma puxada de tapete violenta que eu tomei, mas eu demorei para entender isso. Demorei muito para entender isso. Aí, ele me passou, dos 5 que viajavam no meu porte, eu fiquei em sexto. Inexplicavelmente. E aí a diferença de pontos lá que ficou, juro, 0,03. Era, sei lá, um exemplo, tá? Besta. Um seguro de vida a mais que a gente tivesse feito justificaria de eu estar dentro, você entendeu? Assim, ou seja, ao contrário, um seguro que você deixou de vender, você caiu. Mas ninguém explicava o porquê que eu estava até na parcial dentro e depois não. Ninguém soube explicar isso para mim. Aí ali eu falei, isso aqui para mim, aquele encanto que eu tinha caiu. Sabe, 10 anos como gerente, que eu estava como gerente geral já quase. Não tinha 10 não, minto. Tinha 7 para 8. Ali caiu minha ficha e tal. Aí veio a outra parte. Eu dentro de casa preso. Eu, minha esposa, minha filha. Minha filha pequena. A insegurança, vendo um monte de gente internada, hospital lotado, colegas falecendo. Nós perdemos um amigo de Assis. Perdemos uma amiga de Ourinhos, que era Caixa. Colegas aqui da cidade que não eram de bancos, mas vieram a falecer. Aquela loucura toda. Aí, Bruno, o corpo falou, literalmente. Eu estava em casa um dia, de manhã, fui tomar um banho para trabalhar. Trabalhava em casa, mas seguia a rotina e tal. Entrei no banho, calafrio. Calafrio absurdo. Absurdo. Uma coisa assim que eu nunca tinha sentido na minha vida. Falei, será que eu peguei Covid? Caramba. Aí já, né? Vai, tal. Detalhe, um pouquinho antes de estourar a pandemia, que já tinha acontecido esse problema aí da coisa, eu passei mal 2 vezes dentro da agência. Passei mal de baixar a pressão, eu vomitar lá no fundo. A outra colega que trabalhava comigo, que era do operacional, me levou uma vez no pronto-socorro. Passei mal no pronto-socorro, enfim. Eu não sabia o que era, mas achei que fosse alguma intoxicação, alguma coisa, né? E aí, esse dia, na pandemia, dentro da casa, comecei no banho, no calafrio, não saía do banho, não conseguia sair. Com muito custo sair, aquele frio. E não tava frio desse jeito. Tava frio, mas, né? Põe blusa, põe coberta, nada. Depois passou. Aí, na mesma semana, fui dormir bem. De madrugada, levanto. Mesma coisa. Calafrio. Vomitei. Do nada. Caramba. Blá. E eu tenho pressão alta. Eu tomo pressão alta, remédio para pressão alta desde 2016. E estava baixando a pressão, mesmo com o remédio, caindo e eu passando mal. Passou uns dias, fiz teste de Covid, investigou tudo. Não era Covid, que era o medo, né, da época. Tudo era Covid na época. Passou uns dias de novo. Mesma coisa. Aí a minha esposa olhou para mim assim e falou, você tá com pânico.
Caramba, do nada. Do nada. Ela falou, você tá com pânico. A minha mãe teve isso no passado, foi parecido, eu acho que você tá com pânico. Aí você ficou com pânico mesmo. Cara, aí eu fiquei mesmo, eu falei, cara... Aí vem toda aquela coisa na cabeça. Fala assim, peraí, mas pânico? Pânico não dá mal-estar, não dá calafrio, você não vomita, você não passa mal. Mas passa. Depois você vai descobrir que é. É o corpo falando. E aí, no primeiro momento, veio a negação. Não, imagina, você acha eu? Pô, eu como pai de família, gerente geral de um banco. Acho que eu vou ter isso. Hã? Você acha que eu vou ter isso? Você acha que eu vou ter isso? O que as pessoas vão falar se eu tiver? Ó, onde vai a cabeça da pessoa. Vamos marcar um médico, marcar uma médica que já tinha me atendido lá em 2015, quando meu pai faleceu. Contei a história para ela na primeira sessão. Meu pai falou, Rodrigo, você está com burnout. Junto com isso, você está com transtorno de ansiedade, sintoma depressivo, e blá, 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 blá. E foi uma enxurrada de coisa junto. Caramba. Acho que veio de muitos anos, estourou, enfim, né? Aí, Bruno... Como que você assimilou isso? Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil até porque teve um dia que eu fui trabalhar, assim, muito mal. Não era para eu ter ido trabalhar aquele dia, e eu fui. De teimoso, porque eu falava, não, eu tenho que ir. Sou gerente do banco. Sabe? Sou gerente do banco, mas e aí? Eu sou um ser humano como qualquer outro. Sujeito, né? Você vê grandes CEOs hoje que têm problemas de burnout, esgotamento, enfim. É um problema corriqueiro hoje em dia, se você for ver. Até porque a gente vive uma vida muito... muita exigência, tudo muito rápido, né? Muita cobrança, a gente quer tudo para ontem, enfim. Então foi difícil de assimilar. Eu não aceitava aquilo no começo. Falei, mas não pode ser isso. Será que é isso mesmo? Não sei o quê. Duvidando da médica, da profissional. Né? Resumindo, vou resumir toda essa história. E eu já estava triste com o banco por conta da situação, dessa puxada de tapete que eu levei e tal. Eu falei para minha esposa, viu, não dá mais para mim. Eu acho que eu não me vejo mais fazendo isso. E aí eu indo trabalhar, é até doido isso, porque eu meio que fugia dos clientes. Eu não queria atender o cliente, eu tinha medo, cara. Olha pra você ver aqui como que a cabeça da gente é uma coisa meio, né? Eu ia pro fundo tomar café, não queria voltar na mesa para não atender cliente. Aí passava mal lá no fundo, sabe? Aí eu tava medicado já, com Rivotril, uma série de coisas, fazendo, né, o tratamento corretinho, tudo bonitinho, que eu tinha interrompido e tal. Falei, não dá mais, quero sair do banco. Quero sair, minha esposa super me apoiou, foi uma parceira, assim, no momento de muita incerteza. Ela é, né? Eu só tenho que agradecer muito, porque ela sempre foi parceirona. Ela me apoiou e falou, a Manu, né, que é minha filha, ela falou, Manu precisa de um pai. Dinheiro é importante, sim, boa, beleza, mas não é tudo nessa vida, não, né? Ô, Rodrigo, quando a pessoa chega nesse ponto, cara, dificilmente a pessoa consegue identificar, né? Sim. Agora contando, depois fica tudo muito claro. Você lembrando, antes de você dar segmento nessa parte do momento que você saiu do banco, você analisando tudo que você foi vivendo, assim, você consegue ver que você já estava tendo esses sinais? Consigo. Hoje eu consigo enxergar. Hoje, porque assim, né, Bruno, eu faço tratamento até hoje. Eu tomo remédio até hoje. Eu ainda tenho, de vez em quando, um desânimo muito forte, sabe? Uma sensação de achar que eu não sou capaz, de me pôr para baixo. De vez em quando eu tenho uma crisezinha de ansiedade, mas é muito raro hoje, coisa que na época era todo dia, né? Então o tratamento ele tem que seguir. Eu entendo hoje que me faz bem seguir com o tratamento, né? Mas hoje olhando assim um pouco mais, vamos dizer assim, de fora, olhando para o passado, olhando aquele Rodrigo, eu já tive muitos indícios antes de que isso ia acontecer, mas eu nunca imaginei, eu não tinha noção do que era, o que eu ia passar. Até porque eu não acreditava, eu achava que não dava sintoma físico, né? A depressão, sim, eu conhecia, tal, sabia que tinha, mas assim, o burnout eu nunca realmente não conhecia, nunca tinha pesquisado o que era, né? Como que era um esgotamento profissional.
Então, hoje eu consigo enxergar isso que o corpo foi falando por anos. Por anos, foi uma junção de coisas. Desde lá de trás, quando eu fui para Itapeva, tudo aquilo foi um acúmulo de coisas, você entendeu? E no banco você é muito, principalmente quando você vira gerente geral, você tem que ser o bom, você tem que entregar, sua equipe tem que entregar. Só que, na verdade, você não é gerente geral, você tem um cargo de gerente geral, mas você não é, porque você não tem autonomia de nada, sabe? Tudo você depende de um regional autorizar, sabe? E você depende que as pessoas façam o trabalho e entreguem o resultado. Não é você. Você é responsável pelo resultado da agência. Então, hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto que eu demorei para identificar os sinais. Caramba. Eu tive que realmente... O corpo teve que falar, né? Até que o corpo fala, né? Que tem um... Acho que é um livro, né? Se eu não me engano. E realmente o corpo ergueu a mão e falou, cara, você tá... Hoje, Tá mal. analisando assim, quando que você consegue e começa a analisar que você já começou a ter esses sinais? Eu comecei lá em 2012, quando eu estava em Itapeva, quando eu comecei a surtar um pouco de querer surtar e pegar o carro de madrugada e vir embora, não querer voltar mais para lá. Lá eu já comecei a ter esses sinais, 2012, tá? Mas eram coisas mais esporádicas, eram coisas assim, não era mais constante, né? Começou constante no ano de 2019, que quando foi que eu estava disputando esse negócio da viagem, aquela rotatividade gigantesca. Aí eu judiei demais da minha saúde mental, né? E física também, né? Eu estava com 16 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu não comia, eu ficava sem almoçar, ficava direto na agência atendendo, não parava, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer, porque eu tinha que fazer. Eu me cobrando o tempo inteiro também, sabe? E o banco aqui. Tem que fazer, tem que fazer, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Ali intensificou muito, tá? Em 2019. Então, em 2019 que eu comecei a ter mais indícios, tá? O banco, ele dá vários treinamentos, né, cara, pra você ser um melhor vendedor, melhor, talvez, líder. Tem os treinamentos dentro do banco, isso a gente sabe que tem. Mas você sentiu, assim, hoje, assim, analisando a sua trajetória, que faltou ali um acompanhamento, não só de eles te darem esse suporte, mas também, às vezes, tem um profissional ali com vocês. Poxa, ô Rodrigo, e aí, tudo bom, cara? Como é que você tá? Você acha que faltou isso do banco? Faltou. Eu vou contar aqui o que aconteceu quando eu descobri realmente o diagnóstico, né? Foi em outubro de 2020. 16 de outubro. Eu guardei muito essa data na minha cabeça. Foi um dia muito marcante para mim. E aí eu fui, comuniquei o banco, falei, ó, tô bem, tô aqui, tô trabalhando, tô medicado e tal, mas eu descobri o que eu tinha, porque até então o banco, aquele negócio de Covid, o banco sabia de tudo que estava acontecendo. Falei, ó, não é Covid, é isso. E aí eu tive a pachorra de ouvir do meu chefe o seguinte, Rodrigão, isso aí é frescura, larga a mão disso aí. Eu ouvi isso, cara. Caramba. Aí, porque você tem que ser o forte, você tem que ser o bom, né? Falei, cara, beleza. Um mês depois, sabendo de tudo isso, a agência de Avaré da Rua Pernambuco fechou. Rodrigão, você vai para Ipaussu, mas não é... Você vai só cobrir lá, tá? Você não tá sendo transferido para lá. Depois nós vamos ver o que a gente faz. Como assim? Porque a agência tinha fechado, eu não tinha agência para assumir na época. Então, e em Ipaussu estava sem gerente, o gerente tinha sido desligado. Você vai para lá, vai cobrir lá por enquanto, depois a gente vê para que cidade que você vai, aonde você vai. Ou se é Avaré mesmo, enfim, na outra agência. Tinha uma série de possibilidades. E eu fiquei nessa tal. Um dia eu liguei para ele e perguntei, viu, você tem alguma posição? Porque envolve minha família, né? Se eu tiver que mudar de cidade, pô, tenho filha pequena, tenho casa. É uma mudança drástica de vida. Acho que ele até falou em tom assim, meio descontraído, em tom de intimidade, mas, poxa, é uma coisa que não se fala. Ele virou para mim e falou assim, ô Rodrigão, vai tomar, sabe? Comer tomate cru. Né? Não sei se isso pode falar ou não, enfim. E aí? Cara, ali pra mim, eu falei, sou um pai de família, tô com uma filha pequena, nós estamos no meio de uma pandemia, gente morrendo, uma insegurança danada, até de você não sabia o que ia ser o Covid. O cara me fala um negócio desse, eu aqui, é um negócio pra mim extremamente sério e importante, e o cara me trata dessa forma.
Resumindo, ele me transferiu para Ipaussu sem falar comigo. Ó, um dia chegou o e-mail lá da transferência para mim. Definitivo. Aí, cara, eu ergui a mão mesmo. Falei, ó, não quero mais, quero ir embora. Ah, não, mas você pede a conta então. Eu falei, não vou pedir a conta. Tenho 14 anos de banco. Como que eu vou pedir a conta? Não, você vai embora, você vai embora, você vai embora. Eu falei, não vou. Mas, tipo assim, também não teve nenhuma, tipo assim, nossa, por que nada? Teve, tá? Teve. Eu falo que eu nunca imaginei que eu ia ser tão maltratado pelo banco quanto eu fui quando eu tive o diagnóstico do burnout. Caramba. Que o próprio banco reconheceu, tá? O próprio banco reconheceu isso, abriu uma comunicação de acidente de trabalho junto ao ACAT, né, que fala, junto à Previdência, ao INSS. O próprio banco abriu, reconheceu isso. Só que assim, Bruno, pô, tô com um problema, como é que eu vou ficar viajando? Me ajuda, né? Não, se vira. Aí eles tem um acompanhamento com esses problemas dentro do banco, um acompanhamento com psicólogo e tal. E aí, sabe qual que era a orientação depois da psicóloga? Se afasta de novo. Eu falei, mas eu não quero me afastar, eu quero ficar bem, eu quero me curar, quero ficar bem, eu quero conseguir ser um cara produtivo como eu sempre fui, eu quero voltar a ter prazer pela vida, não só pelo trabalho, por viver, porque infelizmente chegou num ponto, uma dessas andanças que eu falei, acho que eu não tenho saída, acho que eu vou... Tava na estrada, em cima de um caminhão, sabe? Caramba. Chegou a passar isso pela cabeça, cara. Sorte que, graças a Deus, eu sempre tive uma cabeça forte. Eu pensei muito na minha família, na minha filha. Falei, não, peraí. Talvez você resolva o seu problema, mas eu vou gerar um para minha filha, que não tem culpa de nada, né? Tem 6 meses, tinha 1 ano de vida, sei lá, na época. Então, assim, aí, resumindo toda a história, trocou a minha regional, foi embora, o meu amigo lá, entrou um novo. Super gente boa. Conseguimos. Em 2022 ele me ajudou. Você quer mesmo? Eu falei, quero. Fez o desligamento para poder receber tudo que eu tinha direito, eram 14 anos. E aí eu fui para a área de investimentos da XP e estou aí até hoje, né? Mas assim, sabe, Bruno, o que é interessante assim falar? É muito difícil, né? Eu falo que hoje eu tenho a nítida clareza do que realmente é um problema de saúde, seja ele físico ou mental. Tá, hoje eu tenho essa clareza na minha vida. Até então eu não tinha. Porque tudo se resolve, tudo você dá um jeito na vida. Agora a saúde, quando ela vem, um problema é muito difícil de você se curar. Tem coisas que você não se cura, né? Dependendo de um tipo de doença que venha física, que às vezes não tem cura, enfim. E mesmo saindo do banco, até hoje eu tenho as sequelas, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho ciência que vai para minha vida. Qual que foi a maior dificuldade que você viu ali nessa transição, cara, de tomar dessa decisão? Porque você já consegue identificar todos ali os sintomas, mas qual que foi ali a decisão mesmo do, poxa, a gente vai sair do banco e quanto que isso vai ser libertador, mas e as consequências disso? Exato. Esse é o maior medo de todo mundo que está dentro do banco. Porque assim, o banco paga muito bem. PLR muito bem. Você ganha sempre. O banco sempre lucra muito. Benefícios bons. Unimed boa. Você fala, como é que eu vou abrir mão de tudo isso? Aonde eu vou ganhar o que eu ganho? Né? Que emprego eu vou... O que eu vou fazer da minha vida? Você pode falar quanto você ganhava na época? Cara, assim, na época, isso nós estamos falando de 2022, vamos pegar 2022, tá? Somando tudo ali, pelo menos um fixo ali de uns 12 mil por mês tinha, sabe? Mais ou menos. Aí tinha mais as variáveis, esse abastecimento que podia chegar até 3 mil a mais, sabe? Então, fora as PLR, que você ganhava ali 30, 40 mil por ano de PLR. Então, é uma coisa que mexe muito. Sim. Quase 2 mil reais de vale-refeição. Pô, o salário é mais o salário de muita gente, o salário mínimo. Então você fica muito refém disso. O bancário ele é refém dos benefícios que o banco te dá, do salário que ele te paga. Só que o preço é muito alto. É muito alto. Você às vezes demora para perceber. Então esse foi o primeiro ponto. Pô, beleza, vou sair, vou fazer o que da vida? Filha pequena para criar.
Como é que eu vou, né? Você fica naquelas. E aí eu já mexia com investimentos para mim, gostava disso, tinha um certo uma certa familiaridade com a área. Conheci uma pessoa que falou, pô, Rodrigo, por que você não trabalha com assessoria de investimentos e tal? Pá, pá, pá. Como é que é? Aí fui descobrindo como é que é e tal. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu gosto, porque realmente eu sempre gostei muito de investimentos. Sempre gostei da área, sempre gostei de acompanhar mercado financeiro, essas coisas. Só que dentro da agência eu não fazia nada disso, porque eu tinha que estar lá para abrir conta, vender seguro, vender capitalização e cartão de crédito. Era o básico, né? Rodrigo, você falou um ponto ali que eu acho muito importante também, que foi o momento da pandemia, que você sentiu que o banco estava fazendo coisas que fugia com a sua índole mesmo, né? Com os seus Exato. princípios. Cara, o quanto que você lutou para, vamos dizer assim, suportar isso? Porque acredito que quando você entrou no banco, ó, pô, legal, status do banco, salário, tem tudo isso, a roupa, que nem você A comentou, roupa, é. mas chega uma hora que as coisas não, a conta não fecha, É. que aí mexe com as virtudes, com os princípios, e aí, pelo que eu senti, chegou nesse limite ali pra você. Como que foi esse remar, cara? Quão difícil foi você sair disso daí? Foi assim, ó. Eu, graças a Deus, Bruno, todos esses anos de profissão, sempre tive muita ética, sabe? Eu nunca fiz nada fora, nada errado. Infelizmente, eu vi vários colegas fazerem. Alguns se corromperam no meio do caminho por pressão do banco, outros por índole mesmo, que teve alguns casos. E eu não, eu sempre que precisava fazer, precisava vender, mas eu sempre combinava com o cliente. Pô, tô precisando fazer um seguro, me ajuda aqui, eu te ajudo lá na frente com uma tarifa. Sei lá, a gente sempre negociava, sempre teve uma relação de troca. Então eu sempre fui muito aberto com o cliente, né? Só que chegou no momento, Bruno, na pandemia, que não tinha nem como você pedir para o cliente te ajudar, sendo que o cara estava com a corda no pescoço. Você pegava empresas aí, o empresário sem fonte de renda, porque parou, um monte de família embaixo dele dependendo dele, ele dependendo do negócio. Como é que eu ia chegar pro cara e falar, "Ô, meu, me ajuda aí a fazer um... Meu problema não era nada perto de gente morrendo, meu problema não era nada perto de empresas quebrando, famílias ficando, sabe, passando dificuldade. Meu problema não era nada. Aí eu falei, meu, e o banco aqui, pá, tem que fazer, tem que fazer. Eu falava, cara, não dá, eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa que eu sei que está passando, aquele cliente mais parceiro, que você tinha mais contato. Eu não tenho coragem de chegar para ele e falar, cara, me ajuda a comprar um consórcio aí. Compra aí um consórcio para pagar tanto por mês. O meu problema é minúsculo perto do que está passando o mundo nesse momento. E ali eu lutei com aquilo, eu falei, cara, não dá, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer dessa forma, eu não consigo. Chegava cliente, às vezes empresários, principalmente na época, para fazer renegociações, porque o negócio começou a enrolar, cara, né? Como que eu ia chegar para ele? Estava difícil ele pagar, para ele pagar as contas dele, para ele viver. Eu ia botar mais uma despesa pro cara, porque o banco queria. Não dava. Então isso foi uma das coisas assim também que juntou, né? Eu falei, meu, não dá. Isso aqui para mim eu acho que foi bom. Ciclos se iniciam e tem que terminar. O meu não dá mais para insistir nisso. Aí foi onde eu, depois, graças a Deus, consegui sair. E mesmo eu demorei, mesmo depois que eu saí do banco, eu demorei muito tempo para digerir tudo que aconteceu. Eu não aceitava, sabe? Eu não aceitava. Eu falava, meu, como que pode ter acontecido tudo que aconteceu? Você tinha um sentimento de fracasso? Ou de indignação? Eu tinha mais de indignação. Ou de raiva? Raiva também. Muita raiva. Indignação era o principal. E eu também tinha um sentimento de fracasso. Você vê que louco, né? Uma carreira tão bonita, cheia de promoções. Eu tinha uma sensação de fracasso que eu comecei a... Eu tinha na minha cabeça o seguinte, tudo que aconteceu comigo foi sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Por isso que eu virei gerente, por isso que... Sabe, assim, essas coisas? Aí minha esposa falava assim, não, meu, quem que fica no banco 18 anos, 10 como gerente geral, se mantendo super no topo? Porque, detalhe, tá, Bruno? Nos 10 anos meu de gerente geral, 10 anos,
Eu tenho esse número muito claro na minha cabeça. Eu fiquei só 4 vezes, ou seja, 4 meses durante esses 10 anos sem fazer o mínimo que o banco pedia. Eu sempre entreguei, então, nós estamos falando de 10 anos. Só 4 vezes eu não entreguei o resultado. E foi lá atrás, no começo da minha carreira como gerente geral. Então, assim, aí eles falam, como que você acha que você fracassou, que tudo isso que aconteceu foi sorte? Quem que fica no banco tanto tempo assim? Né? Ô, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Uhum. Você tinha um salário que é fora do padrão do comum brasileiro. Salário é, enfim. Como que como que você via isso em relação ao quê? Quando que caiu a ficha para você que você realmente tinha sucesso? Porque a sua família, seus pais, eles tinham esse salário antes? Não. Cara, o meu pai era caminhoneiro, saiu daqui da Barra Grande com uma sacolinha de pão, não era nem sacola plástica, era um saquinho de pão com as roupas dentro. Família de italiano, meus avós vieram da Itália, aquela coisa toda. E do lado da minha mãe, o meu avô era empresário, até que tinha uma condição boa, mas assim, minha mãe também sempre cuidou da casa, nunca trabalhou fora, esse tipo de coisa. Então, assim, minha família não vinha de um patamar assim. Então, foi tudo muito suado, né? O meu pai ralou muito para me estudar, minha mãe para me educar, né? Enfim, também. Então, eu vim de uma realidade que eu falava, caramba, eu venci. Como que eu vou abrir mão de tudo isso por conta de saúde mental? Então, foi muito difícil de... Caramba. Foi muita conversa do meu eu com o meu outro eu para chegar num acordo e realmente falar, eu preciso sair. A gente estava falando da pandemia. Eu lembro que na época da pandemia a gente estava iniciando a empresa, estava numa fase de transição, de formação de equipe, de investir em infraestrutura, equipamento e tudo que envolve a produção audiovisual é tudo em dólar, né, cara? Tudo em dólar. Então é ainda tudo muito caro. E eu lembro que para mim assim foi um choque muito grande, assim, você vê tudo, cara, como que a gente vai fazer essa luta? E para mim, cara, eu lembro que essa transição da pandemia, ainda fazendo essa luta, que nem você falou, do equilibrar o que e ainda construir uma coisa, né? O equilíbrio, vamos dizer assim, mental, a saúde. Cara, minha mãe quase morreu na pandemia. Nossa, e você fica. Nossa, foi uma corrente de emoção gigantesca, cara. Mas eu vejo esse paralelo da nossa história, porque igual hoje eu dei na palestra, eu falo, né? O que é o sucesso para cada um, né? Eu vim numa família. Minha mãe era faxineira, ela me criou através da faxina, fazendo faxina. E poxa, eu catei latinha quando era criança. Eu conto a história da minha primeira câmera, né? Como que eu comprei a primeira câmera, entregando jornal, abrindo pizza. E hoje tem uma equipe grande. Então, cara, que eu falo, né? Hoje a gente saber o que é sucesso para nós, né? Para mim, a minha família, é conseguir ter a minha empresa, conseguir ajudar as pessoas, ajudar a sociedade através disso, que vai além do dinheiro. Além do dinheiro. E aí eu vejo você conseguindo identificar isso também na sua história. Você falando, poxa, isso aqui não faz mais sentido para mim. Agora, daqui para frente, eu tenho que ver o que faz sentido para minha pessoa, o que é o sucesso para mim, não só a parte financeira, que é uma outra luta, né, cara? É uma outra luta, não é mais só vou pagar as contas, não é só pagar a escola, não, é outra luta. Você também tem que ter esse respiro, esse prazer. Como que hoje você vê essa satisfação sua com esse trabalho e a transformação que você teve na sua vida? Cara, até foi engraçado isso que você falou, porque assim, ontem, inclusive, uma colega postou, né? Quando que eu imaginei? Me pergunta se eu tenho saudade do banco. E ela indo trabalhar de bermuda e tal, super tranquila. Eu falei, eu não tenho saudade nenhuma. Justamente por isso, porque assim, o sucesso, durante muito tempo da minha vida, sempre foi isso, crescer profissionalmente e tal, né? E é um sucesso, claro que é, tá? Você ser bem sucedido no que você faz e tal.
Só que a vida ela vai tomando alguns caminhos, ela vai te forçando a entender algumas coisas, tá? Sabe aquele sentimento quando a gente é mais novo e você fala assim, não vou morrer nunca? Sou novo, até eu chegar esse velho aí de 40 anos. Sabe aquelas coisas assim? Só que os 40 anos chega, os 50 chega, os 60 chega. Então você realmente chega num ponto que você, da vida, e alguns demoram mais, outros enxergam mais cedo, outros demoram mais. Tem gente que eu conheço que até hoje não enxergou e já tem, sei lá, 60 e poucos anos. Chega um ponto da vida que você entende que isso aqui é passageiro. A vida da gente é uma passagem e é muito rápido. É muito rápido. Você não se dá conta. Quando você... Eu até falei isso na aula essa semana. Público ali de 20, 22 anos de idade. Os próximos 20, 22 anos que vocês vão ter de vida é totalmente diferente do que vocês viveram até agora. Vocês vieram de criança, engatinharam, brincaram, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, lá, escola, estão terminando uma faculdade. Agora, os próximos 20 anos vão ser totalmente diferentes. Então, assim, o sucesso para mim hoje, também olhando tudo isso, não é só a parte profissional, mas você saber o que você fez de bom, o quanto que você ama as pessoas que estão do seu lado, sabe? O quanto que você... E além do quanto você ama as pessoas do seu lado, o que você faz com o amor que você recebe dessas pessoas? Isso é uma outra coisa que as pessoas não pensam. Porque assim, pô, tem uma filha de vai fazer 6 anos. Me dá amor pra caramba. E o que eu faço com esse amor? Eu tô no celular? Ou eu tô ausente? Tô com ela, mas tô ausente como eu tava na época do banco. Tudo bem que ela era criança, mas enfim, bem mais criança. Então, assim, começa a fazer sentido algumas coisas que você fala, peraí, eu tô com 41 anos, né, hoje. 40. Quarentei. Aí eu falo, vamos lá. Ou eu já passei da metade da minha vida, ou eu estou na metade da minha vida, uma média. O que eu vou fazer esses próximos anos da minha vida? Eu tenho que viver. E para mim, Bruno, lógico que a gente tem que ganhar dinheiro, normal para você ter uma vida boa, ainda mais no país que a gente vive, que é um país difícil demais, sempre foi. Você tem que trabalhar, você tem que, né, prover, você tem que produzir. Mas, cara, para mim não tem preço tá com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, minhas irmãs, sabe? Assim, ser feliz nos momentos pequenos. Até eu uso muito esse exemplo. Sabe aquela coisa quando você está brincando com uma criança? Que a criança, você faz alguma coisa engraçada, ela racha de dar risada, ela vira de novo, de novo, de novo, de novo. Você reparou que aquilo lá é um looping? O que ela está dizendo com aquilo ali? Aquilo ali é felicidade para mim. Ela não quer sair daquele momento, ela quer de novo repetir aquilo várias vezes até quando ela puder. Isso é felicidade. Então, você amar, você ser amado, você viver a vida, você cuidar da sua saúde física e mental, hoje, para mim, é uma das coisas que eu assim, tenho como prioridade. Então, hoje eu trabalho com o que eu amo, com o que eu gosto, faço muito feliz. Não é um trabalho só, como era no banco, eu falava, poxa, eu tenho que bater meta, eu tenho que vender produto. Não. Hoje eu ajudo as pessoas realmente na parte financeira a cuidar do patrimônio ou se programar para lá na frente usufruir dos anos de trabalho. Então hoje eu encaro as coisas tudo com mais leveza, sabe, Bruno? Acho que esse aqui é um grande ponto, né? Nossa, você tava falando aqui, eu lembrei da minha história de vida, mas puxando lá para 2018. Porque eu lembro que quando eu comecei na fotografia, cara, nossa, o foco era o quê? Agora é ganhar dinheiro, né? Porque no começo eu ganhava R$70 pra fazer um evento, cara. Imagina você ganhar R$70 se você trabalhasse o final de semana inteiro. E passou isso. Poxa, eu tive a bênção, né, cara, de Deus aí, em conseguir estar em grandes eventos, pessoas muito famosas e etc. Só que chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido. E não foi uma decisão
sabe? Eu tomei a decisão, mas Deus me mostrou, sabe? Eu sempre falo isso porque, cara, aconteceu muitas coisas na minha vida. E quando chegou em 2018, foi onde que mudou. Eu conheci os projetos sociais. E aí, quando você sai de grandes centros, de ambientes luxuosos, daquela vida de carros, sair só do evento, comer nos melhores restaurantes, aí você vem para sua cidade e você vai fazer um trabalho social, onde as pessoas não tinham nenhum banheiro e as pessoas andando de chão, andando com o pé no chão, esgoto a céu aberto. Aí você vê uma criança soltando pipa. Cara, aquilo mexeu comigo. Poxa, mas dali em diante, quando eu comecei a fazer parte dos projetos sociais, cara, nossa, cara, as crianças dando risada. Falei, nossa, cara. Ali eu fui voltando a ter aquela felicidade, sabe? Eu tinha perdido minha avó com Alzheimer, sabe? Então, eu fui voltando, sabe? Ter aquele prazer pela vida. E hoje, eu vejo com a Giovana, às vezes uma brincadeira boba, cara, e ela dá risada e faz umas coisas, e o cachorro que vem e pula. Cara, eu tento vivenciar ao máximo, sabe? Vivenciar ao máximo, sabe? Porque aquilo, a Giovana vai crescer e vai passar, sabe? E é rápido, né? E é rápido. E é muito rápido. E esses momentos, assim, sabe? Eu tento guardar o máximo, assim, no meu coração, na minha mente, porque eu sei que a vida passa muito rápido, sabe? Muito. E você sabe que isso que você falou, né, da Giovana, eu olhando hoje, se eu tivesse continuado na vida que eu tava, do jeito que eu tava, a minha filha hoje com 6 anos, eu não ia nem ter visto ela crescer. E o quanto que eu ia perder, né? Porque você fala, cara, não adianta. O tempo é implacável, ele não para. Sim. Não para, já dizia a música, o tempo não para. Tá? Então, assim, não adianta. Você pega o cara mais rico do mundo, ou os caras mais ricos do mundo. Pergunta para eles se eles pudessem comprar qualquer coisa, o que eles queriam comprar? Tempo. Queriam ter mais tempo de vida. Então, assim, às vezes a gente fica muito nessa de trabalhar, juntar dinheiro, papapá. A gente fica correndo atrás de um negócio e a hora que talvez você consegue, que muitos não conseguem, a grande maioria não consegue chegar num patamar que fala, nossa, eu cheguei onde eu queria, agora eu tô tranquilo. Quando chega, fala, pô, e o preço disso? Minha saúde foi embora. Sim. Né? Então, assim, foi mais ou menos o que aconteceu aí nessa época, né, comigo, né? Então, realmente, a gente tem que viver cada minuto como se fosse o último, porque a gente, infelizmente, realmente não sabe o dia de amanhã. Né? Não sabe. Não sabe, então... Rodrigão, cara, quer deixar algum recado final? Cara, eu quero. Eu quero sim. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava uma coisa, muitos que se assistiram e estudaram vão lembrar. Ele faleceu, professor Reginaldo. Faleceu de acidente aqui na entrada da cidade. Toda aula dele, ele falava assim na hora que acabava a aula. Quando você chegar na sua casa, dê um abraço e um beijo em quem você ama. E aquilo me marcou, sabe? Porque logo depois aconteceu o acidente dele, ele foi embora. E ele tinha uma história muito bonita de vida. Ele era boia fria, cara. E conseguiu estudar, se tornou professor universitário. Infelizmente morreu muito cedo, muito jovem. Então esse recado do que ele fala, não é minha, essa frase, né, é dele. É o que eu sempre falo. Ame as pessoas que estão do seu lado. Receba genuinamente o amor que você tem. Porque a vida nossa, eu sempre falo que, independente de religião, o grande ensinamento de Jesus quando ele passou pela Terra foi não foi acumular nada, não foi acumular patrimônio, ele não ensinou nada disso. Muito pelo contrário, ele ensinou a compartilhar, amar, perdoar, né? E é isso, a vida da gente é isso, a gente vai embora, E o que vai ficar? O amor que você passou para as pessoas, para os filhos, enfim, né? É ter a sensação de que você viveu uma vida intensa dentro daquilo que você é feliz. E acho que esse que é o que eu deixaria de recado aí para quem está assistindo aí.
Rodrigão, deixa o seu Instagram para quem quiser te seguir, ou pessoal, ou de trabalho, ou ambos, qual que você acha melhor? O meu Instagram é @REM_Invest. É Rodrigo Ernesto Moretti, meu nome, então por isso que é o REM. E o Invest, que tem um negócio de reinvestir. Eu falei, pô, reinveste. Por isso que chama Reinvest. @Reinvest, tá? Segue lá. Eu não sou muito de ficar postando as coisas. Gosto de postar mais, às vezes, coisas pessoais e tal. E tô à disposição aí. Precisar de alguma coisa, conta comigo. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, para vocês que nos assistiram até o final, só tenho a agradecer. Espero do fundo do meu coração que a história do Rodrigo tenha te inspirado de alguma forma a mudar a sua vida e agregar para ela. Para você que nos assistiu até o final, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, deixe seu like. Deixe um comentário também para o Rodrigo. O que você achou? Se tiver alguma pergunta do trabalho ou da história, como te impactou. No nosso Instagram, a gente posta somente os cortes. É DreamPDC. Dream Podcast no YouTube e no Spotify. Se você quiser conhecer o meu trabalho, é o Bruno Loureiro. E se você quiser produzir conteúdos para rede social, ao contrário do Rodrigo, que está produzindo pouco, mas se você quiser produzir para sua empresa, produzir mais. Minha dica para vocês é a Cena BR, a Cena Produtora Audiovisual. Com a Cena vocês vão conseguir fazer uma gestão da sua rede social. Para você que tem uma equipe, precisa de um suporte, treinamento para sua equipe, tanto físico quanto online, a gente consegue dar esse suporte para vocês, atendimento. Então a gente faz todo esse suporte para fazer uma estratégia de marketing efetiva para sua empresa e o mais importante, né, que gere resultado e personalizado. Então fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual, que vai te auxiliar a fazer um trabalho de alta performance junto a um trabalho de marketing na sua empresa. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.